carinho dele pela vibração inicial, o nosso amigo aqui que correu lá para ligar a luz. A Sueli e a Gi são amigas de longa data, né, meus amores? A gente se conhece, já trabalhou juntas em outras casas. E gostaria de agradecer a Luz Infinita e a Simone pelo obrigada, meu amigo, pelo convite carinhoso de estarmos juntos aqui nesta noite. Então, que possamos estar, como disse o Marcos aqui, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para que possamos juntos aprender na seara do Cristo. Então, peço licença aos benfeitores espirituais desta casa e ao meu anjo guardião, que está sempre conosco, para começarmos, então, as reflexões desta noite. Esse estudo é muito antigo, mas eu vejo que Joana d'Arc Medium, que é um livro de Leon Denis, é tão atual, né? São as dificuldades que a gente continua tendo, ainda hoje. Eu não trouxe o livro, mas esse livro é de Leon Denis, é exatamente esse o título, Joana d'Arc Medium. Por quê? Porque se você for ver na história, existem várias histórias, né, na história da humanidade a respeito de Joana d'Arc. Porém, aqui a gente vai falar da médium, das influenciações, né, das visões, das premonições, da audiência dela e de toda a capacidade mediúnica que ela tinha quando foi usada pelos espíritos de luz para ajudar a França, né, a retomar os territórios que ela havia perdido para a Inglaterra. Então, vocês veem nessa foto, essas fotos são todas fotos da história, né, que falam de como ela era influenciada. Pronto, infância. Joana d'Arc nasceu, claro que naquela época a gente não tem dados muito precisos, mas acredita-se que ela tenha nascido em 6 de janeiro de 1412. Quando ela nasceu, a Guerra dos 100 Anos, que era a guerra que começou em 1337 por territórios, já acontecia há muito tempo. Ela nasceu numa vila chamada Domremy, na região da Lorraine, em França. E apesar dessa região onde ela nasceu ficar bem distante dos focos da Guerra dos 100 Anos, ainda assim ela era muito saqueada. Porque naquela época os senhores feudais, parte deles, gostavam de estar aliados ao rei francês, que na época não era rei, era o Delfim, e outros aos ingleses. Então, eles mesmos, entre os franceses, da mesma raça, do mesmo sangue, do mesmo território, guerreavam. E a vila onde ela morava foi muitas vezes saqueada. Já desde criança, ela teve a oportunidade de ajudar as famílias, era uma vila bem pequena, a tirar os animais do lugar para poder proteger, né? E as pessoas fugiam por conta dos riscos que era ficar ali. Então, a vila onde ela cresceu foi dizimada muitas vezes. A Guerra dos 100 Anos, como eu disse, começou em 1337, foi, acredita-se, o período mais sangrento, de maior número de mortes e a guerra mais longa de todos os tempos, né? Paris, nessa época, foi ocupada pelos ingleses, então a capital da França foi ocupada pelos ingleses nessa época, em que Joana d'Arc começa a despontar, e existiam, assim, entre eles mesmos muita desconfiança, porque muitos bourguignons, principalmente, eles estavam aliados dos ingleses. E a disputa era por terra, por poder, né, por território. A infância dela, então, era muito simples. Ela é filha de um casal, Jacques e Isabelle. Ela era a mais jovem. Então, desde jovem, ela cuidava dos animais, aprendeu a tecer e afiar lã. Com uma tecelã e uma camponesa, ela não sabia ler, não sabia escrever, tampouco tinha posses que pudessem justificar o anseio dela de fazer alguma coisa pela França, né? Mas ela foi crescendo, e quando Leon Denis, né, sempre um poeta, ele descreve que ela, já desde nova, em sonho, assim como nós, né, sempre em sonho, dormimos e nos desconectamos do corpo. Ela fazia viagens astrais para que ela fosse ali iluminando o espírito dela. E voltava, depois desse sono, trazendo as impressões do que ela tinha visto no sonho. Então, desde pequena, se percebia nela um espírito iluminado, obstinado. Naquela época, ali naquela região, todos eram muito religiosos, iam na igreja diariamente para rezar. E ela não era diferente. Então, ela aprendeu a agradecer a Deus, né, na igreja de Domremy, onde ela ia
com muita frequência, praticamente todos os dias, senão ela rezava do jardim. Então a infância dela foi simples, ela ajudava os pobres, ajudava os animais, ajudava os pais. E a guerra continuava longe dali. Quando ela completou 13 anos, ela estava rezando num dia de sol lindo, voltada para a igreja, e ela viu a figura de um anjo, que depois se disse ser o arcanjo Gabriel. Ela só viu, e no primeiro momento ela vislumbrou ele, aos 13 anos de idade. Claro que ela não contou para ninguém, né? Ela ficou tímida, envergonhada, achando que de repente poderia ser uma impressão dela. E foram se passando os dias e essa visão do arcanjo Gabriel vinha sempre, com muita frequência. Até que ele começou a conversar com ela e disse a ela que, muito em breve, Deus mandaria a ela 2 santas que a ajudariam na missão que ela teria na Terra. E ela ficou ouvindo o arcanjo Gabriel e as 2 santas. As 2 santas que ela via eram as 2 santas que ornavam o altar da igreja de Dom Remy, que era Santa Margarida e Santa Catarina. Então veja que quando os espíritos de luz, quando o Mestre Jesus, coordenador do nosso planeta, quer nos ajudar, ele manda pra gente espíritos que nos dão a impressão de alguém que a gente confia, né? Que a gente pode pegar na mão e que a gente pode seguir com o coração em paz. Porque, na verdade, a missão que ela tinha era uma missão bem difícil. Unificar o território francês e, principalmente, fazer com que o Delfim, que na época não tinha sido coroado, porque a França estava invadida pelos ingleses, pudesse ir a Reims e sim ser coroado devidamente, como dizia os anjos, né? Que ela dizia serem as vozes que falavam com ela. Então, durante 3 anos, ela continuou ouvindo eles, conversando com eles, até que aos 16 anos, eles disseram, você precisa começar a agir, você precisa começar a realmente fazer aquilo que você se propôs. E eles encorajaram ela, então, a sair, porque a vila onde eles moravam era muito distante de tudo. Ela teria que começar o caminho dela caminhando 20 quilômetros até chegar numa vila mais próxima, onde existia um militar francês, convencê-lo, aos 16 anos, sendo analfabeta e uma menina, que ela iria ajudar a coroar o rei e libertar vários territórios franceses. Ela foi a esse militar durante 1 ano. E ele ouvia, mandava ela embora, dizia, não acredito em você. Durante 1 ano ela persistiu e ela voltava lá com consistência suficiente para que depois de 1 ano, um dos militares que trabalhavam com esse militar, ele disse, mas quem é o seu Deus? De onde você vem? Por que você persiste tanto? Ela disse, meu Senhor é Deus e eu tenho uma missão. Eu preciso chegar ao Delfim Carlos. Ele é tão impressionado com a persistência dela, né? E olha, a gente às vezes tem carro, telefone, casa, tanta coisa, a gente desiste na primeira curva, né? Ela persistiu por 1 ano na missão que ela sabia ter. Claro, impulsionada pelas vozes que ela ouvia. Então, sempre que a vida nos mostrar dificuldades, contratempos, quedas, não desista. Continue, persista com cuidado, se conectando ao seu benfeitor, né? Ao seu anjo guardião que lhe protege, que lhe inspira. A oração é esse fio direto que nos conecta com o bem. Mas também a ausência dessa oração deixa a gente vulnerável, né? E tímido perante a vida e os nossos desafios. Então, depois de conseguir falar com esse militar, finalmente o primeiro passo tinha sido dado. Aqui é as frases que os anjos diziam a ela. Eram católicos, né? Lembremos. Joana, filha de Deus, sê boa e cordata. Frequenta a igreja, põe toda a confiança no Senhor. Esse era um diretor da escola de Chartres, falando já no livro de Leon Denis sobre a mediunidade, fala que a ciência nova, ou seja, nós outros, né? Que isso aqui a gente está falando de 1850 e poucos, 1860, que Leon Denis é um contemporâneo de Allan Kardec. Que nós, já nessa época, deveríamos aproveitar muito mais os fenômenos considerados outrora miraculosos, porque eles viam ela como alguém enviada de Deus, né, que tinha uma missão. Mas não entendiam naquela época a mediunidade. Porém, a mediunidade sempre existiu. Se a gente sempre foi um espírito encarnado, ela sempre existiu. Claro que com o advento das obras básicas e Allan Kardec trazendo com
tanta perfeição, né? Ele era tão questionador, tão organizado para trazer a codificação nas nossas mãos, ficou muito mais fácil para que a gente estude, como o nosso amigo ali falou, nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, para que nós possamos estudar as obras básicas, na quinta que essa casa fornece, porque o conhecimento nos liberta. Tudo que a gente aprende e coloca em prática vai fazer parte da nossa vida. E nas próximas, porque a gente carrega essa bagagem de conhecimento. O máximo que a gente vai poder fazer na próxima vida vai ser relembrar aquilo que a gente já estudou nessa. Então, que a gente não perca tempo em aprender, em continuar nessa senda do conhecer, de se conhecer a si mesmo, conhecer a doutrina, fortalecer as nossas estruturas, para que tenhamos aí elementos de sobrevivência, né? Para que possamos sempre continuar. Como eu já falei da Guerra dos 100 Anos, ela foi encontrar então o Delfim em 1429. Ela convenceu esse militar e eles deram a ela, acho que 4 cavaleiros, um cavalo para que ela pudesse ir, uma armadura. Nesse momento, como ela ia passar por lugares ainda sitiados pelos ingleses, ela optou por cortar o cabelo, né? Porque ela foi se vestir como um soldado para que ela pudesse se proteger. Afinal de contas, ela ia andar por territórios perigosos e ela já foi vestida, então, pela primeira vez cortou o cabelo e se vestiu como um soldado. Esse militar também deu uma carta de apresentação, porque imagina, ela ia chegar onde estava o Delfim protegido por sua corte. Ele com certeza teria receio de recebê-la, né, se ela fosse sozinha bater. Então ele mandou uma carta. Porém o Delfim, ele era desconfiado, tinha medo de tudo, não tinha conseguido ainda ser coroado e ele pensou, sei lá, né, não se sabe o que essa moça quer. Ele resolveu se disfarçar, então ele tinha a corte dele, ele colocou uma roupa bem simples no salão principal, colocou outros nobres com umas roupas bem suntuosas para tentar, né, ver qual que seria a posição dela. E ela entrando calmamente nesse lugar, com os soldados que a acompanhavam, olhou no rosto de cada um e se dirigiu ao Delfim, que estava escondidinho assim no meio de alguns nobres. Se ajoelhou e disse: eu vim conduzir os seus exércitos à vitória e coroá-lo devido rei da França, em 1429. Ele ficou muito impressionado porque ela nunca tinha visto ele, né? Ela morava muito distante de onde ele estava, da cidade de Chillon, que é onde ele estava escondido. Então, ele, conversando com ela em particular, e tudo que eles conversavam em particular, ela deixava em particular, ela não contava para ninguém. Anos atrás, ele também era muito religioso, ele tinha resolvido fazer com que o arcanjo Gabriel fosse fosse o anjo guardião dele também. Ele acreditava muito e rezava muito. Quando ela disse que esse arcanjo teria vindo conversar com ela, ele acreditou que aquilo fosse um sinal do céu, dizendo para ele confiar. Mas ele confiava desconfiando. Tinha o clero que trabalhava na corte naquela época e eles foram entrevistar Joana d'Arc. Afinal de contas, nessa época ela tinha 17 anos. E eles não deram um atestado conclusivo, mas eles disseram que ela era uma menina de bom coração, humilde, justa, bondosa e tinha muitas qualidades. E que existia uma presunção muito forte de que ela realmente fosse uma enviada dos céus para ajudar o Delfim Carlos a se coroar. Então, com tudo isso, ela se submeteu a todas as coisas que ele pedia. Ele então acordou em permitir que ela fosse como um soldado, deu a ela um cavalo, uma flâmula, que tinha a figura de Deus abençoando a flor de lis, que é a flor até hoje, né, símbolo da França, e também a imagem de Maria e de Jesus na flâmula. Ela continuava com o cabelo cortado como homem, só que ela não tinha dinheiro, ela não tinha cavalos, ela não tinha nada para dar para o rei, ela só tinha a força que ela tinha na fé e nas vozes que falavam com ela. Então, os nobres que eram favoráveis ao rei Carlos se coroar, então ajudaram. Eles dizem que aproximadamente 4.000 homens. O que ela prometeu ao rei? Que as vozes tinham dito a ela que a primeira coisa que ela deveria fazer seria levantar o cerco de Orleans, porque a Inglaterra teria circundado ali esse território e ficava exatamente no caminho onde ela deveria passar com o rei, para que ele fosse para Reims para ser coroado. Então, lá foi Joana d'Arc com alguns militares, todos muito desconfiados, porque ela não tinha técnicas de guerra, né?
E eles foram aproximadamente entre 4 e 5 mil homens, eles não sabem precisar ao certo, foram até Orleans. Durante um ano de cerco, os franceses não conseguiam tirar os ingleses ao redor do fosso ali de Orleans, mas em 10 dias ela conseguiu finalmente, em maio de 1429, que eles fossem embora. Não, os historiadores não sabem ao certo, mas na grande maioria diz que ela nunca matou ninguém, que a única coisa que Joana d'Arc fazia era ficar na frente dos soldados, estimulando eles a continuar e a lutar pelo país. Antes de Joana d'Arc, os exércitos não eram do rei, eles eram dos senhores feudais. Então, por exemplo, se eu tivesse um exército e Simone tivesse outro, e a gente resolvesse não seguir mais o rei, a gente virava as costas e ia embora. Então, os exércitos, eles respondiam a um senhor feudal e não ao rei. Então, eles não tinham um senso de nacionalidade, sabe? De bandeira, de amor à pátria. Porém, no caso de Joana, foi diferente. Eles conseguiram dar a ela e ao marechal que foi com ela o controle absoluto das tropas, e eles respondiam a ela. Os historiadores falam que isso foi um primeiro passo para que os franceses se sentissem franceses e tivessem a alegria de lutar pela sua pátria, pela sua bandeira, e para que o rei finalmente fosse coroado e eles pudessem, porque eles tinham perdido praticamente 50% dos territórios neste momento, depois dessa guerra que já durava quase 100 anos. Na verdade, ela durou 116 anos. Então, eles conseguiram levantar o cerco. Quando a gente ganha uma coisa, a gente promete uma coisa, a gente conquista, né? Então, assim, o clero francês, porque ela tinha conseguido levantar o cerco, achavam que ela vinha de Deus, né? Porque ela cumpriu o que ela falou. Porém, o clero inglês, que tinha perdido o território, achava que ela era uma entidade demoníaca que tinha vindo tirar o que eles já tinham conquistado com muitos esforços. Isso eu acho que serve para uma reflexão nos dias de hoje, né? Às vezes a gente pensa que aquele que está contra nós, ele é tão ruim que não vale a pena nem ser cogitado como ser humano, e todos nós somos irmãos. Nós só temos visões diferentes, buscamos às vezes conquistas diferentes, mas todos temos o mesmo Pai, né? E todos nós temos direito de sermos felizes com as escolhas que fazemos, sejam elas quais sejam. Por isso, nós temos o direito ao livre-arbítrio. Se estamos aqui nessa noite é porque o nosso livre-arbítrio nos permitiu estarmos aqui. E como é bom a gente ter as rédeas da própria vida na mão e não estarmos submetidos aos desígnios de ninguém a não ser nosso, de Deus, e aos conselhos de Jesus, né? Então a gente pode ter certeza de que os desígnios da nossa vida, do nosso futuro, da nossa felicidade e a superação das nossas dificuldades está nas nossas mãos. E com o Evangelho do Cristo e com os aprendizados fica tudo tão mais fácil. Então, ela conseguiu vencer, tirar esse cerco de Orleans. Aí ela teria que libertar o Vale do Loire, onde existiam muitas cidades tomadas. Ela convenceu o rei. Eles foram subindo por essa trilha, porque os ingleses não acreditavam que eles iriam para Reims, onde deveria ser a coroação. Era muito longe de onde o rei estava. E eles teriam que passar por territórios totalmente tomados pelos ingleses. Pois ela conseguiu convencer o rei. E eles foram por foi em maio que ela conseguiu levantar o cerco de Orleans. Eles foram junho e julho até chegar em Reims, onde ele deveria ser coroado. Algumas cidades se renderam, outras não. Então, em alguns lugares eles lutaram, outros não. Chegando lá, a cidade então abriu as portas para que o rei fosse coroado na catedral, que era o devido lugar onde ele deveria ser coroado. Ele foi coroado em 17 de julho de 1429. Então, ali começou realmente a ele ter sido... porque existia dúvidas entre os territórios e os reis. Naquela época, os ingleses casavam com os franceses casavam com os portugueses, com os espanhóis. Então, existia ali conflitos de território, né? E muitos desacreditavam que o Delfim, Carlos VII, seria coroado. Mas ali foi a consagração dele. E ali ela teria cumprido tudo que ela tinha dito para o rei. Que ela iria levar os exércitos dele à vitória e iria ajudar ele a se coroar. Porém, Joana d'Arc era destemida e acreditava muito que aquele momento propício do povo francês, acreditando na sua própria bandeira e no amor à sua pátria, poderia render então a libertação de todos os territórios que a Inglaterra teria tomado.
durante todos esses anos de conflito. Então ela convenceu o rei a tomar de volta a Paris, que era a capital, mas que estava, né, sitiada pelos ingleses. Paris, por sua vez, por condições comerciais, não tinha muito interesse em voltar a ser da França, porque existiam interesses comerciais ali. O rei não acreditava nessa possibilidade, porque ele pensou, como que eu vou conquistar uma coisa que já é minha? Paris é a minha capital. Então ele resolveu fazer um acordo de paz com os borguinhões que lá estavam. Durante o trajeto de Reims até lá, o que eles fizeram? Protegeram as suas defesas e quando eles chegaram lá, eles contra-atacaram o rei. Então o rei ficou um pouquinho desgostoso, óbvio que ele gostaria de ter entrado em Paris, mas não conseguiu. Ali ele já tinha mais ou menos conseguido o que ele queria, que era ter sido coroado, né? E ele começou a, tudo que Joana d'Arc pedia, né, para ir cuidar de uma cidade específica, para ir para um lugar específico, ele começou a não dar para ela os elementos que ela precisava. Então ele era amoroso, na verdade. Ele já tinha sido coroado, já tinha tomado muitos territórios e o que ele queria era tentar assinar a paz com a Inglaterra e tomar os territórios sem luta e sem nada, para não gastar, talvez, para não gastar a própria imagem dele de rei. Mas não deu muito certo. Passaram-se alguns meses, os borguinhões invadiram uma outra região e ali ela foi capturada. Ela foi capturada porque ela pediu para o rei para ir, ele não disse que não, ela convenceu alguns soldados a irem com ela e lá ela foi capturada e foi prisioneira dos franceses aliados aos ingleses. Ali começou a estrela de Joana d'Arc a empalidecer. Então ali a gente vê a imagem dela em Orleans, e ali é a sagração. Desculpa, eu não estou apertando aqui, que eu estou com o dedinho meio devagar. E ela disse, né, que gentil ser está feito assim o que foi do agrado de Deus, cuja vontade era que eu levantasse o cerco de Orleans e vos trouxesse essa cidade de Reims, a fim de receberdes aí a vossa digna sagração e provardes por essa forma que sois verdadeiramente rei e herdeiro da coroa francesa, que era o objetivo dela. Aqui ela foi então capturada pelos borguinhões, ficou presa por 6 meses de castelos em castelos, ela tentou fugir algumas vezes, mas não conseguiu. Então, eles resolveram vendê-la, porque lembremos que os ingleses viam ela como um ser demoníaco, né? Que tinha tirado deles tudo aquilo que eles tinham conquistado. Ela foi vendida. Como os ingleses, a guerra já tinha muitos anos, os ingleses estavam com poucos recursos, a maneira como eles conseguiram pagar as 10.000 libras, que naquela época era uma pequena fortuna, hoje ainda seria, né, 10.000 libras, eles não tinham, eles supertaxaram os impostos na Normandia, que era um território francês ocupado pelos ingleses. Então eles supertaxaram aquela região, conseguiram as 10.000 libras, o que faz com que o dinheiro que eles pagaram pela vida de Joana d'Arc era francês mesmo. O francês vendeu a francesa que libertou as regiões e conseguiu consagrar o rei. A partir daí, a estrela dela começa a empalidecer. Porém, é muito importante que, se vocês estiverem lendo o livro, prestem atenção, porque em nenhum momento as vozes, os espíritos de luz deixaram de prodigalizar a ela luz, coragem. Ela diz que ela tirou da fé dela, da fé e da ajuda de Jesus e desses anjos que vinham a ela constantemente protegê-la, a força para continuar viva, porque ela ficou de prisão em prisão em 6 meses, e em janeiro, 6 de janeiro de 1431, 13 meses depois de que ela tinha começado a saga dela de ajudar a França, começou então esse julgamento que é conhecido como o julgamento mais longo de toda a história da humanidade. Durou 6 meses. Lá foram convidados 71 clérigos e doutores da lei, que eram ou borguinhões ou ingleses, né? Então, totalmente hostis com relação a ela. O processo já começou minado de muitos problemas, porque o escrivão do processo disse que não existia nada ali que comprovasse, porque como que eles iriam condená-la? Eles queriam condenar ela como herege. E não deram a ela o direito de ter um advogado, naquela época não existia, mas alguém que defendesse ela legalmente. Então ela foi sozinha, ficava presa e ia, às vezes 2, 3 vezes por semana, horas e horas, para ser interrogada.
Como eles eram doutores da lei, eles tentavam pegar todos os fios desencapados para que ela caísse, né? Caísse em contradição. Ela era sempre tão clara, ela recebia tanta ajuda do plano espiritual. Teve uma das perguntas muito sagazes que eles fizeram, eles perguntaram a ela se ela achava estar na graça de Deus. Se ela dissesse que sim, ela estaria incorrendo em erro, né? Porque ninguém pode ter certeza 100% da graça de Deus. Se ela dissesse que não, ela estaria confessando. E ela, aos 19 anos, analfabeta, ela disse: se eu estou na graça de Deus, que Ele aí me conserve. Se eu não estou, que lá Ele me coloque, porque eu sou uma serva do Senhor. Então ela tentou de todas as maneiras se esquivar das coisas que eles acusavam ela. Depois eles tentaram acusar ela de ser uma prostituta. Ela teve que passar novamente por exames, né, para provar que ela ainda era virgem aos 19 anos, apesar de ter coordenado os exércitos da França por tanto tempo. E assim ela ficou na prisão, morrendo de fome. É esse que tá aí? É isso, né? Morrendo de fome, seminua, cercada de imundícias, machucada pelos ferros, tirei de minha fé a coragem de perdoar os meus algozes. Porque todos eles colocaram ali, alguns militares ingleses, a escória do exército inglês, para cuidar dela, né? Para que ela não fugisse. Como eles não achavam nada que pudesse condenar, também não era prostituta porque ela era virgem, eles resolveram então condená-la porque ela se vestia como homem, e isso pela igreja naquela época não poderia. Porém, a igreja católica mesmo tinha lá uma ressalva, uma exceção, que se qualquer mulher, eu, a Simone, a Suzy ou vocês meninas, estivéssemos nos sentindo em perigo, fôssemos fazer uma viagem, fôssemos nos colocar numa situação vulnerável, nós poderíamos nos vestir de homem, para nos protegermos. Então existia essa exceção na Igreja Católica, porém essa exceção foi desconsiderada completamente com relação a ela. E ela acabou finalmente, então, porque eles não tinham nada mais para dizer contra ela, eles disseram que ela então era culpada, era uma herege porque ela se vestia como homem. Então eles obrigaram ela a se vestir como mulher e voltar para a cela. Passaram-se alguns dias, um dos soldados resolveu abusar dela na cela, porque ela estava presa, né? Entre ferros, imundícias, fome. E por conta disso ela pediu misericórdia, pediu para voltar a usar roupas masculinas, porque aquilo dava a ela a sensação de mais proteção. E aí o bispo decidiu então que ela era culpada porque ela reincidiu no erro. Ela se vestia como homem, trocou para vestes femininas, e por conta do medo que ela tinha de ser abusada e ser mais machucada, porque machucada fisicamente, moralmente e emocionalmente ela já estava sendo, né? Ali seria só o desfecho de um crime aí físico. E ela conseguiu se vestir como homem por mais um tempo, até que então eles condenaram ela por isso. Ela era culpada, ela era herege, porque ela se vestia com roupas masculinas. E foi por isso que eles a condenaram. O rei, cadê o rei? O rei que foi condenado, o rei que foi coroado graças a ela, o que ele fez? Ele falou assim, se vocês fizerem alguma coisa com relação a ela, eu vou me vingar. Nunca fez absolutamente nada. Quem tentou ajudá-la foram todos os marechais e todos os militares que sabiam da capacidade dela, né? Tentaram ajudar, porém, aonde ela estava era o quartel-general dos ingleses dentro da França. Ninguém conseguia chegar nessa cidade, por mais que eles tentassem esforços. E por conta disso, muitos ficaram ao redor dessa cidade, mas ainda assim não conseguiram libertá-la para que ela pudesse retornar à sua vila de origem. E o processo, né, ela dizia aos bispos: prefiro morrer a suportar por mais tempo o martírio do cárcere, que durou 6 meses, como eu falei. Ela era interrogada com muita frequência. Eles recebiam por sessão, então todos os padres, doutores da lei, eles recebiam por sessão. E aqueles que eram mais hostis com relação a ela ainda ganhavam presentes. Ou seja, não tinha muita alternativa naquele momento. E no dia 29 de maio de 1431, ela foi condenada e a fogueira se deu no dia seguinte, no dia 30. Mas ainda assim, passando por todas essas provações e por todas essas dificuldades, ela dizia:
Sim, minhas vozes vinham do alto, minhas vozes não me enganaram, minhas revelações eram de Deus. Tudo o que fiz, filo por ordem de Deus. Quem de nós teria nesse momento, 2024, coragem de passar por todas essas dificuldades, né? E com tanta honra no final, sabendo que ela ia ser, passar pelo último martírio, que eram as pessoas mais horrendas naquela época passavam pela fogueira, né? Por isso que era a Inquisição. E ela, né, que tinha um coração tão doce, generoso, que enfrentou tantos desafios, fugindo da própria família para poder dar um senso de amor à pátria aos franceses, acabou sendo condenada à fogueira. Eu vos peço, ide buscar minha cruz da igreja mais próxima. Quero vê-la erguida bem de fronte de meus olhos até o último instante. Ela foi ainda vestida com essa veste branca, realmente foi assim que ela foi para a fogueira. Ela pediu para se confessar com 2 padres, pediu que eles levantassem seus crucifixos em frente a ela para que ela pudesse ver esses crucifixos durante o tempo todo. E um soldado inglês, com misericórdia dela, no final fez uma cruz de madeira e ele colocou próximo das vestes dela para que ela tivesse mais uma cruz. Mas ela mesma diz que, em espírito, né, que quando as chamas começaram a envolvê-la, ela já não sentiu nada, porque ao encontro dela vieram grupos de espíritos de luz e chuvas benéficas, né, esses fluidos que nós às vezes duvidamos que recebemos quando estamos fazendo uma oração conectada. Recebemos, né? Esses fluidos que acalmam, que apaziguam o nosso coração, que aliviam as nossas dores físicas, as nossas dores emocionais, as nossas dores psíquicas, porque afinal de contas somos seres tão complexos, né? Não existe só um elemento da nossa encarnação. Nós somos um conjunto de várias coisas que estamos em busca de alinhamento e de equilíbrio entre o psique, as emoções, o espírito conectado com Deus e Jesus. E assim, ela se colocou nessa situação por amor à pátria. E até o último instante via a cruz na frente dela. E os historiadores dizem que ela gritava, Jesus, Jesus, na última hora. Nós temos em Crônicas de Além Túmulo, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, entrevista do espírito Humberto de Campos com Judas Iscariote. Eu vou ler para vocês, tá bem? Então, Humberto de Campos questionou Judas Iscariote, ele foi questionado a respeito se ele tinha se salvado pelo arrependimento. E Judas Iscariote responde, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois de minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XIV. Desde este dia em que me entreguei por amor ao Cristo a todos os tormentos e infâmias que me alvitaram com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Às vezes a gente é tão duro com a gente mesmo, né? A gente está falando de 1430. 1430 anos depois que Judas entregou Jesus, né? E a gente gostaria de corrigir certos equívocos da nossa jornada imediatamente. Judas Iscariote levou 1430 anos para sentir que a consciência dele perdoou ele. Claro que o crime dele é um crime diferente, né? E a consciência dele sempre sinalizava aquilo que ele tinha feito. Então, nós temos o infinito, a luz infinita, que é o nome dessa casa que acolhe vocês nessa noite. Nunca nos esqueçamos de que a vida vai sempre continuar, se não nessa oportunidade de estarmos encarnados, em
muitas, tantas outras se fizerem necessárias pela misericórdia de Deus para que nós possamos melhorar e sermos felizes, que é a nossa jornada. Dificuldades vão acontecer para mim, para vocês, para os que estão lá fora. Ocorre que se nós temos um lar espiritual e um lugar onde nós nos sentimos aconchegados pelo amor de Deus, fica mais fácil passar pelas dificuldades, muito mais fácil. Nunca nos esqueçamos de que ter um lar espiritual e ter essa conversa genuína, leve com Cristo e seus ensinamentos cotidianamente pode ser o bálsamo que nos faz dar o passo do próximo dia, né? Nós vamos continuar tropeçando? Provavelmente, né? Porque nós estamos longe da perfeição, ainda estamos num planeta de provas e expiações. Porém, se nós tivermos a consciência dessa grande possibilidade, desse grande aprendizado que é estarmos aqui, nesse momento, encarnados, a gente aproveita mais, faz mais, consequentemente a gente vai levar uma bagagem mais recheada de amor e de benesses para a próxima vida, ao invés de levar a conta para pagar, né? Então vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. Vir nessa casa, vir na festa junina, ajudar com os pledges, com refrigerante, com água. Às vezes nós não estamos precisando disso, mas alguém que vem aqui pela primeira vez, que precisa, só vai conseguir chegar aqui se o Luz Infinita conseguir pagar esse aluguel, não é? Então nós todos estamos ligados e conectados. Sejamos nós abastados materialmente ou não, nós todos precisamos de ajuda e principalmente de ajudar esses pontos de luz a se manterem, a continuarem ajudando, acolhendo, abraçando a todos que batem nessa porta. E para finalizar, desculpa, a gente está fazendo barulho, né? Ai, obrigada, Su. E para finalizar, eu queria ler essa última página, convidando a todos a uma reflexão íntima, de amor e de carinho com cada um de vocês mesmos. Que essas almas sublimes nos sirvam de exemplo, todos os espíritos benfeitores, e que sobre nós irradie, através dos séculos, a fé que os sustentou. Expulsemos de nossos corações as tristezas e os desânimos. Saibamos tirar das provações e dos males todo o fruto que nos ofereçam para a nossa elevação. Saibamos tornar-nos dignos de renascer em mundos mais belos, lá onde não vicejam o ódio, nem a injustiça, nem a secura dos corações, onde as existências correm numa harmonia cada vez mais penetrante e numa luz cada vez mais viva. Que sejamos dignos de aproveitar todas as luzes que recaem sobre nós nesta noite e mantermos essa vibração de amor e de carinho durante toda essa semana. Muitíssimo obrigada pelo carinho, pelo convite, pela grande oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Que possamos regressar aos nossos lares felizes. Graças a Deus.